família que vem nessa noite aqui, ó Pai, como num banquete, para se alimentar, para alimentar o seu espírito. Eu quero dizer, Pai, que o Senhor não vai liberar ninguém desse lugar sem que ele seja saciado no seu espírito, que ele receba a palavra de vida, a palavra que vai mudar a sua semana, que vai mudar o seu mês, a palavra que vai mudar, ó Deus, esse resto de ano que ainda temos. Em nome de Jesus, Pai, haja vida nesse lugar, haja o fluir do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Libera sobre cada um aqui, Pai, uma porção da Tua palavra, para que haja, ó Deus, verdade, para que haja revelação, transformação, edificação, em o nome de Jesus. Aleluia. Fala assim: eu abro meu coração para a palavra de Deus. Eu quero receber no meu espírito a verdade que eu preciso na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Queridos, eu não sei você, mas eu vivo a cada dia com a expectativa de que a cada momento eu vejo que se aproxima o dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja amada. Eu vivo com essa expectativa. Os irmãos aqui são testemunho de que todas as vezes que eu ministro a ceia, ou quase todas as vezes, eu falo: irmãos, quem sabe essa é a última ceia que nós estamos tomando juntos, né? Porque a próxima vai ser no banquete da mesa do rei, na presença do rei, na presença de Jesus, né? Na festa das bodas, onde a noiva se encontrará com o noivo, né? E a mesa será posta e nós vamos desfrutar disso. É uma promessa que Deus nos deu, e isso precisa alimentar o nosso coração. E eu percebo que, olhando para o mundo tão deturpado, tão pervertido, que o reino está próximo, os dias estão se abreviando, o Senhor está para voltar. E isso faz com que o meu coração fique apegado na verdade de que não vai ter tanta história do que nós estamos vivendo escrita em livros. O que eu quero dizer com isso? Não vai dar tempo de escrever livros contando a nossa história, a história da igreja atual. Por quê? Porque Jesus vai voltar antes. Você já deve ter lido o livro, né, que conta a história de um avivamento lá de 1920, 1903, 1950, varreu o Brasil através da Assembleia de Deus, Igreja de Deus, né? Muitas igrejas surgiram na década de 50 no Brasil e espalharam fogo por tantos lugares. Você lê na história da igreja contemporânea. Mas deixa eu te falar, a história que nós estamos escrevendo hoje com a nossa vida não vai dar muito tempo de escrever, porque Jesus vai voltar. Com essa consciência, com esse entendimento, nós precisamos entender que tipo de crente nós temos que ser para a época que nós estamos vivendo. Porque a igreja do Senhor vive um momento que é necessário um tipo de crente apropriado para que Jesus de fato volte e resgate a sua igreja. A falta dessa compreensão pode nos levar a ter uma vida frustrada. A falta desse entendimento pode nos levar a viver uma vida que não era exatamente a vida que o Senhor esperava que vivêssemos, dado o momento que estamos vivendo como igreja no país, né, ou no mundo. Mas olha aqui, eu quero falar com você sobre 3 coisas que impactaram tremendamente o ministério e a vida de Jesus, e que também vão impactar a sua vida e o seu ministério. Essas 3 coisas são chaves para que você possa viver de fato no centro da vontade de Deus e ser o tipo de crente que o Senhor virá para buscar na época do arrebatamento. Não sei se você quer ficar aqui depois do arrebatamento, mas eu não quero ficar aqui não. Você quer ficar aqui não? Daqui a um tempo vai sair lá na internet, né, na Globo.com, misteriosamente milhares de pessoas desaparecem no mundo inteiro. Relatos apontam, né, que um avião ficou desgovernado e caiu na China. Relatos apontam que o trânsito virou um caos, carros, né,
sozinhos, desceram ribanceira, e eles vão ficar, será que foi uma invasão extraterrestre? O mundo vai ficar maluco. Essas reportagens vão, na verdade, estar nos principais canais de televisão. Quantos aqui desejam ver essas notícias na televisão? Eu não vou ver. Caíram na pegadinha do pastor Alex, hein? Só faltou falar glu-glu agora, né, irmãos? Ai, Jesus. Não, você não tem que desejar estar aqui para ver, não, irmão, porque você vai ser arrebatado em nome de Jesus. Agora, se você quiser ficar, essa igreja aqui, para alguns gatos pingados que vão ficar aqui, vai precisar de um pastor, porque o Rafael não vai estar aqui, né? Em nome de Jesus, então, provavelmente vai precisar de um pastor. Aí você assume, né? E o pastor Rafael não vai ficar nem triste, né, pastor? Já vai estar na mesa do banquete com o Senhor Jesus. Mas estou brincando, esse prédio vai ficar vazio. Se Jesus voltasse agora, só ia ficar o prédio. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas preste atenção. Então, existe um tipo de crente adequado que será arrebatado. Mas algumas pessoas pensam que o tipo de vida que deve ser vivida para você ser arrebatado é uma vida dura, uma vida de sofrimento, uma vida, não, tem que abandonar tudo para o Senhor. Não, eu fiz questão de colocar como título dessa palavra algo confrontador. O título é Chaves para um ministério e uma vida abundante e prazerosa. Eu coloquei essa palavra prazerosa de propósito, para aguçar você mesmo, porque tem muita gente que associa a vida cristã com uma vida sem alegria, uma vida de tristeza, uma vida pesada, uma vida penosa, sabe, difícil de ser vivida. Não, irmãos, não é assim não. Quem entendeu o processo do crente, quem entendeu de fato como o Senhor quer que nós vivamos a vida, ele sabe, tem trabalho sim, mas não é difícil. Não é difícil. Eu sei que temos construtores aqui, né? Sei que tem construtor aqui, né? Tem gente que trabalha com construção civil. Alguém que olha assim, um pedreiro, um construtor trabalhando, fala, meu Deus, que vida difícil, rapaz. Meu Deus, ó, debaixo de sol, batendo massa, carregando tijolo, né? Concreto, e fazendo armação de ferro, e não sei o que, e tarará. Para alguém que olha, pode ser uma vida difícil. Mas deixa eu te falar, é difícil até você estar construindo a sua própria casa. Rapaz, se você estiver batendo cimento, construindo a sua própria casa, se você estiver carregando um negócio muito pesado, sabe, carregando carrinho de terra, fazendo ali, né, sei lá, como é que chama aquele trem de colocar terra fundação ali, né, e tal, da sua casa, que isso, você vai fazer dando risada, não é verdade? Então depende, é penoso comparando com o quê? Trabalhar para o Senhor, viver a igreja, pode ser sim uma vida de abundância e de prazer. O que Jesus fez para viver assim? Qual é a chave que Jesus, né, usou para ter acesso a uma vida abundante e de prazer? O que ele fez? Na verdade, Jesus não fez, Jesus recebeu. Ele não fez nada. Jesus não tinha curado um doentezinho, Jesus não tinha ressuscitado um mortinho, Jesus não tinha, na verdade, ganhado uma alminha, Jesus não tinha batizado uma vidinha, nada. Jesus não tinha feito nada, sem fazer nada. Jesus chegou no Rio Jordão, João Batista estava batizando. Quando João Batista avistou Jesus de longe, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus chegou para João Batista e falou assim, necessário me é ser batizado. João Batista falou, não, Senhor, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para que eu te batize? Jesus falou, vamos fazer como está escrito, vamos cumprir aquilo que o Senhor disse. João Batista concordou, e então João Batista batizou Jesus. Preste atenção, sem ter feito nada, a Bíblia diz que depois que Jesus saiu da água, os céus se abriram sobre ele, o Espírito desceu como pomba sobre ele, e ele ouviu a voz do Pai dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
que Jesus tinha feito? Nada. Jesus não tinha produzido nada para Deus, mas ele recebeu. Então deixa eu te falar. Quebra agora esse negócio de que você tem que fazer muitas coisas para Deus liberar algo especial sobre a sua vida. Não, peraí. Ele já liberou. Você já tem. A questão é que muitos estão com os olhos fechados. Não perceberam, não entenderam o que é que Deus já liberou. Eu acredito, irmãos, que nesse texto estão 3 coisas fundamentais na vida de um vencedor. Eu me atrevo a dizer que essas 3 coisas são chave para um ministério e uma vida frutífera e prazerosa. Preste atenção no que eu vou te falar. Sua vida não tem que ser angustiante, sua vida não tem que ser sofrida, mas eu quero declarar que a sua vida será uma vida de muita alegria, de muito prazer, de muita abundância, de muita fartura, em nome de Jesus. Olha para cá. Primeira coisa que Jesus recebeu céus abertos. Essa é a primeira chave para uma vida abundante, frutífera e prazerosa. Capítulo 3, versículo 16 diz assim, Mateus 3,16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Jesus estava começando o ministério dele. E é gratificante começar o ministério sabendo que os céus estão abertos sobre a sua vida. Vocês cantam aqui de vez em quando aquela música aqui, se abram os céus? Amém. Nós temos que cantar essa música mesmo, mas eu quero te dar uma notícia: os céus já foram abertos. Já foram abertos sobre Jesus. E se foi aberto sobre Jesus, também foi aberto sobre você. Então olha só, o que significa ter os céus abertos? Significa que o Pai está com você nessa empreitada. Quando Jesus saiu da água, o ministério dele estava sendo inaugurado. No mesmo instante, naquela hora, os céus se abriram. Era como se o Pai estivesse dizendo para ele: filho, a partir de agora eu abro as portas da minha casa. Você só abre a porta da sua casa para quem você ama, para quem você confia, para quem você tem prazer de receber. Céus abertos quer dizer que o papai está dizendo para você: filhinho, o acesso está liberado, a casa está aberta, entra a hora que você quiser. Consegue compreender? Então, era como se o pai estivesse dizendo para você: você não está sozinho nessa história, eu não deixei você abandonado. Ainda, irmãos, que a sua célula não tenha nenhum membro, você não está sozinho. Ainda que você seja o único a servir o Senhor na sua família, você não está sozinho. Ainda que você seja o único crente lá no seu trabalho, você não está sozinho. Ainda que você seja o único filho que serve o Senhor, você não está sozinho. Fala para o irmão do seu lado: você não está sozinho. Isso, agora fala como crente, convencido. Fala: você não está sozinho, meu irmão. Amém? Irmãos, olha para cá. Ter os céus abertos sobre a sua vida, sobre o seu ministério, é a coisa mais importante. É a coisa mais importante, porque significa que você vai orar e a sua oração vai ser respondida, porque os céus estão abertos. O que nós fazemos no nosso ministério é orar. A vida do pastor é uma vida de oração no teu caminho, é uma vida de dependência, é uma vida de coração aberto. Papai, eu preciso. Nós estamos orando aqui então para que até o final do ano nós tenhamos 2 cultos na videira de Morretes. Posso te falar um negócio? Papai já recebeu essa oração. Sabe por quê? Porque os céus estão abertos sobre essa igreja. Você sabe, irmãos, você sabe. Olha aqui, a gente tem que ter uma compreensão perfeita da palavra de Deus e olhar para o Antigo Testamento com a compreensão do Novo Testamento. A lente que você usa para interpretar o Antigo Testamento tem que ser a lente do Novo Testamento. Tem uma passagem lá do Antigo Testamento, projeta para mim, Gênesis 28:12. Jacó teve um sonho. Olha só o sonho de Jacó. Gênesis 28:12. Tem esse livro, Jacó 28? Não, né? Na minha Bíblia não. Gênesis 28:12. Olha lá o que diz. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra
e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você, eu cuidarei de você, e aonde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que eu te prometi. Esse foi o sonho de Jacó. Mas esse texto está onde? Lá no Antigo Testamento. Agora eu preciso da lente do Novo Testamento para entender o que está dizendo aqui. O texto está dizendo que no lugar onde ele estava havia uma escada que saía do chão e tocava os céus, e que nessa escada os anjos subiam e desciam. Isso quer dizer o quê? Que havia um acesso aberto da terra até o céu, e do céu até a terra. Deixa eu declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu declaro que na sua casa, na sua célula, nesse prédio de igreja, há uma escada, onde os anjos vão subir com as orações e vão descer com as respostas. Em nome de Jesus, você precisa compreender, o Senhor está dando uma chave espiritual para você. Olha para cá, preste atenção, só recebe quem crê. Se você crê que há o céu aberto sobre a sua casa, as suas orações serão diferentes. Você não vai ficar orando assim: ah, papai, se for da sua vontade, se o que eu estou pedindo estiver alinhado com o seu querer, me dá uma casa, me dá um carro, me prospera. Se você tiver convicção de que os céus estão abertos sobre a sua cabeça, que há uma escada que liga a sua casa até os céus, ô irmão, quando você orar, você já vai crer. Os anjos estão aqui, ó, subindo a escada com a sua oração. Eles estão subindo a escada com a sua oração, e quando você menos esperar, eles vão estar descendo alegres, trazendo a resposta da sua oração e liberando sobre a sua vida a resposta da oração que você tanto espera. Aleluia! Portanto, ter céus abertos é tudo que nós precisamos. Nós precisamos entender essa verdade. A história de homens de Deus é uma história de orações respondidas. É uma história de orações respondidas. Quem tem orações respondidas tem histórias para contar, tem testemunhos. A palavra de Deus diz ainda em Mateus capítulo 14, versículo 19. Eu quero dar para você aqui alguns exemplos na vida de Jesus que comprovam que ele tinha os céus abertos sobre ele. Mateus 14, 19, olha o que a Bíblia diz: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes a multidão. Ele ergueu os olhos para onde? Para os céus. Por que Jesus olhou para os céus? Porque ele tinha acesso à casa. Entendeu? Quando ele batizou, ele entendeu, Jesus entendeu. Os céus abriram sobre ele, Jesus pegou. Pai, peguei. Os céus estão abertos. Se os céus estão abertos, eu tenho acesso. O que te falta? O que te falta? Entender como Jesus entendeu. Se os céus estão abertos, o enfermo não vai sair com a doença da minha célula, porque eu vou clamar, eu vou orar, e esse enfermo vai ser curado na sala da minha casa. Se os céus estão abertos, eu não vou passar necessidade, eu vou orar e o Senhor vai suprir a minha necessidade. Outro exemplo de Jesus ainda, é Marcos 7,32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte,
pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer: abre-te. Jesus olhou para o céu. Por que Jesus olhou para o céu? Porque a porta estava aberta, as janelas estavam abertas. Jesus acessou os depósitos celestiais para que o milagre acontecesse. João capítulo 11, versículo 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o seu rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Como é que Jesus acessou esse milagre? Tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: tirem a pedra. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, irmãos, a nossa compreensão de milagre, de acesso a coisas que nós queremos viver e experimentar, ele é limitado. E talvez você possa falar assim: ah, pastor, mas isso é para quem é muito assim especial, muito. Não, querido, é para quem é filho. É para quem é filho. Você é filho? Você é filho? Você é filho? Então os céus estão abertos sobre você. Estão abertos. Você tem acesso. Estevão estava no pior momento da sua vida e o momento mais alto do seu ministério. Atos capítulo 7, versículo 54. Primeiro Marte. Atos 7, 54. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas este, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava sentado à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, ter os céus abertos aponta para várias coisas. E eu quero falar para você alguns significados de ter os céus abertos sobre a sua vida. Em primeiro lugar, ter os céus abertos aponta para provisão. Provisão. Alguns aqui precisam de provisão? Provisão em qualquer área que seja. Sabe, irmãos, o homem não pode ter coisa alguma se não for dado do céu. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28, 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra de suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha aqui, lá no Antigo Testamento, você sabe qual que era um dos sinais da aprovação de Deus na velha aliança? Chuva. Chuva. Céus abertos, liberando chuva sobre o seu povo, porque naquela época eles dependiam 100% do que eles plantavam. O contrário também era verdadeiro. Se não houvesse chuva, quando Deus queria punir um rei perverso como Acabe, por exemplo, ele cerrava os céus e não descia uma gota d'água. Não descia. Esse era o sinal que Deus estava dando de que ele não estava abençoando aquele povo. A Bíblia conta a triste história desse rei Acabe, que durante seu reinado sofreu a pior seca de todos os tempos. 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva. Você sabe que em lugares que chove menos, Nordeste, lugares com escassez de água, a chuva é sinal da bênção de Deus. A chuva é sinal de céus abertos. Não é diferente sobre a sua vida e seu ministério. Então, se você sabe que chuva é sinal de bênção,
pode levantar uma de suas mãos para cima, olhar para os céus e dizer: Senhor, faz chover na minha vida. Fala assim: Senhor, faz chover na minha casa. Senhor, faz chover na minha célula. Senhor, faz chover na minha vida financeira. Senhor, faz chover na minha família. Senhor, faz chover na minha igreja. Amém? Essa tem que ser a oração, o sinal de Deus. Nós cantamos muitas músicas, né? Faz chover, faz chover. Por que a gente canta assim? Por que será que a gente canta essas músicas? Porque a bênção, né? O sinal da bênção é a chuva. A chuva é sinal de bênção. Então, ter céus abertos aponta para a provisão, mas também ter céus abertos apontam para a palavra fresca, o maná, palavra de Deus. Êxodo capítulo 16, versículo 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, o Senhor prometeu que faria chover pão do céu. E depois, em João capítulo 6, versículo 31, vem a resposta do que significava esse maná. Diz assim: Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O que isso quer dizer? A maneira como Deus alimentava o povo era com maná. E João chama esse maná de pão do céu. A cada manhã, quando você acordar, você deve saber que o Senhor já abriu os céus, já liberou sobre você a porção do maná, assim como era com o povo lá no deserto. Eles acordavam, coçavam o olho, tiravam a ramela dos olhos, lavava a cara, talvez trocava de roupa, tirava o pijama e ia para fora. Sabe o que acontecia quando eles chegavam lá fora? Maná fresquinho já estava lá posto. Era só colher, entrar para casa e comer. O que eles faziam para receber o maná? Nada. Só acordava e ia lá retirar. No Novo Testamento, o maná é esse pão do céu, é a provisão de Deus sobre a nossa vida. Então, ter céus abertos significa que o Senhor é quem vai prover na sua vida. Ah, pastor, esse pessoal acordava 10 horas da manhã, não sei, a Bíblia não diz, mas eu quero te falar, se você ficar dormindo demais, quando você sair lá fora, o maná não vai estar lá. Porque eu não estou dizendo para você que você não vai trabalhar, mas eu quero dizer para você que tudo quanto você fizer vai dar certo. Você vai prosperar. Ter os céus abertos também significa ter graça, favor de Deus sobre a sua vida. Gênesis 27, 28 diz assim: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Então, irmãos, esses são os benefícios de você servir a um Deus. Tudo o que você precisa na sua vida é ter céus abertos, ter graça de Deus sobre a sua vida, favor de Deus. Sabe, talvez você não seja o mais qualificado para a vaga de emprego que você quer, mas você tem favor, você tem tudo. Talvez você, sabe, não tem a sabedoria, o conhecimento que outras pessoas têm, mas você tem favor. Comece a fazer, pisa na água, desce do barco, ouve a palavra de Jesus, anda por ela, e você vai prosperar. Amém, irmãos? Segunda chave para ter um ministério frutífero e prazeroso, uma vida frutífera e prazerosa, é ouvir a voz do Pai. Versículo 17, Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Foi a voz que veio do céu. E aí talvez você pode falar: é muito boa essa palavra, né? Deus declarou o amor dele pelo filho. Mas posso te dizer, Jesus se apegou nessa palavra. Jesus se atarracou nessa palavra em vários momentos da vida de Jesus. O que o sustentou foi essa palavra: esse é o meu filho amado, de quem eu tenho alegria e prazer. Olha para cá, presta atenção.
Sabe qual que é um dos seus maiores problemas? Que você não dá ouvidos para a voz de Deus, do que Ele diz a seu respeito e quem você é para Ele. Mas você dá ouvido para o diabo, dizendo: não adianta, não vai dar certo, você não consegue, isso aí não é para você, isso aí não vai dar certo. Com essa família aí onde você nasceu, nessa cidade que você está, com essa igreja, com esse povo que você tem na sua célula, não vai dar certo. Todas as vezes que uma voz contrária vinha, Jesus grudava na palavra de Deus, ele se atarracava na palavra de Deus, e ele falava: eu sou filho amado, sim, eu sou filho amado. Na primeira prova que ele teve depois do batismo, sabe o que aconteceu? O diabo veio atacar o quê? Qual foi a pergunta que o diabo fez para Jesus lá no deserto? Você lembra? Se és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Quando essa voz veio, aonde Jesus se apegou? Jesus se apegou na verdade: eu sou filho amado. Quando o diabo disse isso, Jesus lembrou da voz no dia do batismo. O diabo disse isso, Jesus falou: lembrei dos céus abertos, lembrei da voz do Pai me dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Jesus se alegrou nessa verdade e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda que provém da boca de Deus. E qual é a palavra que provém da boca de Deus? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Olha para o irmão do seu lado aí e fala: você é filho amado. Você é filho amado. Vira para o outro lado, fala para o outro irmão. Essa é uma notícia que você tem que espalhar, irmão. Cutuca o irmão da frente, cutuca o irmão de trás, fala para ele: você é amado, você é muito amado, Deus te ama. Essa é a segunda chave para um ministério e para uma vida abundante e prazerosa. É muito bom saber que Deus nos ama. Eu não sou o melhor filho, eu não sou o mais obediente, eu não sou aquele que produz tanto para Ele. Mas quando eu fecho os olhos, eu posso ouvir o Pai dizendo: eu te amo, filho, eu tenho prazer em você. A porta pela qual Deus trabalha em nós é pelos ouvidos. Lembre-se, Jesus está começando seu ministério. Nós não podemos perder essa informação de vista. Ele ouviu essa voz. E por que é importante você ouvir essa voz? Não só do irmão que te cutucou agora para falar isso, mas do Pai. Porque é essa palavra que vai sustentar você em todo o tempo, a sua vida, o seu ministério. Provavelmente, se essa palavra não tivesse cravada no coração do pastor Rafael, ele já tinha abandonado o ministério. Já tinha abandonado, Rafa. Já tinha deixado esse negócio de igreja para lá. Eu também, em muitas oportunidades. Eu não posso dizer para você que eu nunca pensei em desistir, porque isso já passou na minha cabeça. Em alguns momentos chave, Deus colocou pessoas da minha vida para me lembrar quem eu era, para eu abrir os meus olhos e para eu perceber o quanto eu sou amado por Deus. Às vezes o que nos falta é isso. O problema é que muitas vezes a gente acha que o Senhor não está nem aí para nós. Ou tem alguém aqui que nunca falou: eu acho que Deus virou as costas para mim, eu acho que Deus esqueceu de mim, porque os céus estão em silêncio, eu não ouço resposta, eu não vejo resposta, parece que eu estou sozinho. Mas sabe, irmão, é nessa hora que o diabo vem para te afrontar, para confrontar a sua fé, para dizer: e aí, cadê os irmãos da igreja? Cadê o seu pastor? Cadê as pessoas? Mas não tem que vir ninguém, não tem que vir pastor, não tem que vir irmãos, agora é você e o Senhor. Sabe o que você tem que fazer? Para de ouvir o diabo e ouça a voz dos céus: você é meu filho amado, eu amo você.
Jesus ouviu essa voz uma vez, e essa voz ecoou por todo o ministério de Jesus. Olha aqui, presta atenção. O diabo é um imitador fajuta. Ele também fala, mas diferente do nosso Pai, diferente do nosso Deus. O diabo, ele não fala para afirmar. O diabo, ele fala para questionar. Entendeu? O diabo questiona: será? Não sei não. Será que vai dar certo? Será que vai prosperar? Será que vai curar? Será que vai crescer? Será que vai vingar? Perguntas. O diabo, ele age com perguntas. Foi assim desde o Éden, não foi? Foi ou não foi? O que o diabo fez com Eva? Ele afirmou alguma coisa para Eva? Não, irmão, não. Lembra do texto. O que o diabo, a primeira frase do diabo para Eva? É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto da árvore, não podem comer de nenhum fruto do jardim? O que o diabo fez com essa pergunta? Plantou no coração de Eva a dúvida a respeito do amor e da provisão de Deus. E Eva mordeu a isca. Porque Eva, na hora de responder, ela falou assim: ele disse que daquela árvore a gente não pode comer e nem tocar. Deus não falou nada sobre tocar. Mas Eva já estava tão infectada com vírus que ela aumentou a sentença. Ela aumentou aquilo que ela enxergou como punição. Porque Deus, se Eva tivesse mais tempo, né, tivesse um palco, um microfone, né, talvez ela ia falar: irmãos, porque é verdade. Deus, ele proibiu a gente comer daquela árvore. Por quê? Porque Deus quer só para ele. É assim mesmo. Ou seja, o diabo fez uma pergunta e Eva caiu. Posso te falar? Será que é diferente hoje? Não é diferente. Hoje o diabo faz a mesma coisa. Às vezes com uma pergunta ele desbanca você. Às vezes com um questionamento você começa a duvidar que Deus está com você, que isso é de Deus, que esse negócio vai dar certo, que isso vai prosperar, que isso vai crescer, que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que a pessoa vai converter. Você duvida. Por quê? Porque o diabo manda uma pergunta. Não é por acaso que a interrogação tem uma forma de uma serpente, né? Uma forma de uma cobrinha. Já passou para pensar nisso? Por que será que a interrogação tem uma forma de uma cobrinha, né? A interrogação começou no Éden. Deus não é Deus de perguntas, Deus é Deus de afirmações. Você é meu filho amado, os céus estão abertos sobre a sua vida. Eu te perdoei, você é amado, você é perdoado, você é justificado, você é santificado. Não pode ter mais condenação sobre a sua vida. É por isso que até a exortação no Novo Testamento é diferente. Vamos supor que um jovenzinho aqui, sei lá, ficou com a menina na escola. Aí o pastor Rafael vai chamar o irmão para conversar. Aí o pastor Rafael fala assim: é isso que um crente faz, irmão? Não. Por quê? Porque se ele fizer isso, é uma voz de acusação. O que ele tem que falar? Você é um príncipe do Senhor, rapaz. Você é um filho de Deus. Esse tipo de comportamento não combina com quem você é. Eu fiz alguma pergunta até agora? Não. Você está entendendo? Por quê? Porque o Senhor não é Deus de ficar fazendo pergunta de acusação. Deus é um Deus de afirmações poderosas. Afirmações poderosas. O diabo vai questionar você durante a sua vida, durante o seu ministério. Mas não caia na cilada dele. Permaneça com aquilo que você ouviu do Pai. Permaneça com aquilo que Ele falou para você. Por que Jesus não deu crédito à voz do diabo? Sabe por quê? Porque ele tinha uma voz superior que ele podia agarrar e ficar agarrado nela e dizendo: eu sou filho amado, eu sou filho amado, eu sou filho amado. Às vezes você vai dizer isso chorando, às vezes você vai dizer isso ajoelhado no chão, em prantos, passando por um problema. Mas essa é a afirmação que tem que sair da sua boca.
Essa é a verdade que tem que sair dos seus lábios. Eu sou o filho amado. Isso confronta o mundo espiritual, irmão. Porque você tem tudo para dizer que as coisas não vão dar certo. Mas quando você estiver no pior dia da sua vida, experimente dizer: eu sou filho amado. Mas como que eu vou falar, pastor? As circunstâncias não estão dizendo isso. Eu estou endividado, fulano está doente na minha família, a minha casa está passando aqui, ó, eu preciso de provisão, mas não está vindo. Como é que eu vou dizer que eu sou filho amado? Eu estou olhando. Pois é, mas você não serve a Deus por aquilo que você vê, você serve a Deus por aquilo que você crê. Diga: eu sou filho amado, eu sou abençoado, eu sou suprido, eu sou próspero, eu sou favorecido. Os céus estão abertos sobre a minha casa. Seu ministério, sua vida é resultado dessa voz: eu sou amado. As coisas acontecem com filhos amados. Coisas boas acontecem com filhos amados. Então, assim, discernir quem você vai ouvir vai determinar o seu alcance, vai determinar quão longeva vai ser a sua história com Deus. Jesus escutou a voz do diabo, que aponta para condenação e questionamento. Jesus escutou a voz do povo, dizendo: Hosana. Jesus escutou a voz da multidão, dizendo: crucifica-o. Jesus escutou os fariseus dizendo que ele era Beelzebu. Jesus escutou os escribas e fariseus dizendo: ele blasfema, comilão, beberrão, ele tem demônio. Falaram. Ele escutou, mas ele não ouviu nenhuma dessas vozes. Ele permaneceu ouvindo a voz que ele ouviu do Pai: esse é o meu filho amado, de quem eu tenho muito prazer. Presta atenção, Jesus escutou tudo isso antes de começar o ministério dele. Mas ele começou sabendo que ele era amado e que Deus Pai estava feliz com ele. Faça nada para atrair a alegria ou a satisfação do Senhor. Sabe por quê? Porque antes de você fazer qualquer coisa, Ele já está feliz com você. Ele já está feliz com você. Ah, irmãos, saber disso e ter essa convicção faz toda a diferença. Quando você sabe que Deus está feliz com você, você vai sempre produzir mais. Isso vai gerar mais leveza. E aqui eu quero encerrar com a terceira chave, para você ter uma vida e um ministério frutífero e prazeroso. Versículo 16, Mateus 3,16, parte B. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Essa é a terceira chave para um ministério frutífero, para uma vida frutífera e abençoada. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre nós. Irmãos, tudo que é original, tudo que tem valor, tem um selo. Entendeu? Tem um selo, tem uma marca. Nós chamamos de selo de garantia. Até a pizza que você compra, não sei aqui em Morretes, mas lá em Curitiba, as caixas das pizzas vêm com selo. Vem aqui também, não? Quando você compra e entrega na casa, vem com selinho fechando a caixa, não? Aqui não? Não? Lá em Curitiba vem com selo. Vem com um adesivo que fecha a caixa. Essa é a garantia de que o entregador, que o motoboy ou que ninguém pegou uma calabresa da sua pizza, comeu uma azeitona da sua pizza, que ninguém tirou ali um tomate da sua marguerita, É a certeza de que do jeito que a pizza saiu da pizzaria, ela chegou na sua casa. É o selo. Então preste atenção, existe um selo de Deus sobre a sua vida. E o selo de Deus é o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, 49. Lucas 24, 49. Olha o que a palavra de Deus diz. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, como é que eu vou ser capaz de cumprir e realizar as obras de Deus? Como é que eu vou conseguir dar conta, pastor? Deixa eu te falar uma coisa.
Deixa eu te aliviar. Na força do braço ninguém dá conta. Por que muitos desistem? Por que muitos abandonam? Porque não tem joelho no chão. Porque não tem choro. Porque não tem dependência. É um trabalho que depende do esforço do braço. Irmão, a pior besteira que você pode fazer na sua vida é achar que você tem capacidade para sozinho fazer alguma coisa para Deus. Um líder de célula me encontrou hoje pela manhã e ele mostrou uma mensagem que um membro da igreja mandou, da célula dele, mandou para ele. Falou assim: meu querido, me perdoa de mandar essa mensagem para você, mas eu decido abrir mão das coisas de Deus para estar com a minha família. Eu não quero mais estar na igreja, me envolver com as coisas da igreja, porque eu quero estar com a minha família. E aí o líder falou para mim: pastor, que tristeza ouvir uma mensagem dessa, ler uma mensagem dessa, porque esse irmão não entendeu nada. Ele acha que servir na igreja é fazer uma escolha entre a igreja e a família. Não entendeu nada. Ele é como se ele estivesse dizendo para Deus. O líder falou para mim, não fui eu que disse, foi o líder que falou para mim. Falou: pastor, a impressão que eu tenho é que esse irmão está dizendo o seguinte: olha, já que Deus não conseguiu consertar minha família, então agora eu vou devotar mais tempo para ela, para ver se eu consigo consertar. Irmão, presta atenção. Sozinhos nós não conseguimos nada. Não basta, não conseguimos. O Espírito Santo é o que nos capacita a realizar as obras de Deus. Foi Jesus que disse aos seus discípulos para eles não se ausentarem até que fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Para nós, não basta como igreja ter uma boa organização. Olha aqui, presta atenção, é muito bom chegar aqui no prédio e as cadeiras estarem todas organizadinhas. É muito bom ter um prédio bem ornamentado, com uma cruz bonita, com um tapete vermelho, com um púlpito bonito, com flores. É muito bom chegar aqui e entrar no banheiro e ele está limpinho. É muito bom ter um bom som, uma boa projeção, bons equipamentos, bons músicos, né? É muito bom que a banda toque afinada, que os irmãos, na verdade, sejam profissionais nos instrumentos. É muito bom tudo isso, mas eu quero te falar uma coisa: se não tiver o selo do Espírito Santo, o Rotary está ganhando da gente, a maçonaria está ganhando da gente, outras organizações que têm nada a ver com Deus estão ganhando da gente, porque eles são muito mais organizados, são muito mais excelentes e têm muito mais condições. O que nos faz diferente deles? O selo de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. Tem gente que nem acredita em Deus e é muito melhor do que nós em muitas coisas, entendeu? E eles acreditam que eles podem tudo, mas não. Me apresenta um ateu, uma pessoa que o ateísmo transformou. Eu vou apresentar para você centenas e milhares de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar, mas o selo é o Espírito Santo. Então, irmãos, não é suficiente que os professores do cursão dessa igreja, que os professores do CTL, que o pastor dessa igreja, ou os líderes que pregam a palavra, sejam bons para ensinar, sejam pessoas que têm uma boa didática, uma boa homilética, sabe? Nós precisamos que eles sejam ungidos, precisamos que eles sejam fortalecidos com poder. A igreja, irmãos, não precisa ser de prédios bonitos. Nós vamos ter prédio bonito, né, pastor Rafael? Vamos ter um prédio bonito. Não que esse não seja, mas tem um, né, especial que Deus está preparando. Mas deixa eu te falar, se Deus não der, Deus vai dar, tá, irmão? Não estou tirando a convicção, mas estou falando, ainda que Deus não desse, sabe, nós poderíamos estar num barraco, mas se tiver poder de Deus, se tiver unção de Deus, nós já temos tudo que nós precisamos. Olha só, Pedro, antes do revestimento do poder, era um. Olha como ele era, Mateus 17,15. Mateus 17,15. Senhor, compadece de meu filho, pedido de um homem para Jesus, porque ele é lunático e sofre muito, é louco, tem problema mental. Pois muitas vezes
cai no fogo, e muitas outras na água. Eu apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ou seja, os sinais, os discípulos não conseguiram curar esse rapaz. Mas olha o Pedro depois do revestimento, Atos capítulo 5, versículo 12. Olha o que aconteceu depois. Atos 5, 12. Quero até que você projeta, por favor, esse texto. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles e eles serem curados. Aquele que não deu conta de curar um homem, agora a sombra dele curava. A sombra dele curava. Por quê? Porque havia um selo do Espírito sobre ele. O poder do Espírito não pode ser produzido pelo esforço humano. Irmãos, presta atenção, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Não adianta. Você vai precisar ser cheio do fogo. Você vai precisar ser cheio do Espírito. E como é que eu sou cheio do fogo, pastor? Como é que eu sou cheio do Espírito? Irmão, como é que você vai se encher? Lendo a palavra, cantando, adorando, louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, orando em espírito, tendo comunhão com a igreja, se submetendo às suas autoridades espirituais. Está assim lá em Efésios capítulo 4. Escuta o que eu estou te falando. O poder do Espírito Santo, ele não pode ser fabricado por um homem, mas quando o fogo vem, irmão, ninguém pode segurar. Paulo, ele sabia que o Espírito Santo tinha que ser a prioridade. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Eu já estou concluindo, se os irmãos da equipe de louvor quiserem subir aqui. 1 Coríntios 14, 18. Olha o que a Bíblia diz. Atos 19, 1. Perdão, querido. 19, 1. Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou. Olha só, presta atenção. Paulo chegou numa cidade, e qual foi a pergunta que Paulo fez? Quantos aqui tem um cursão CTL? Foi isso que Paulo perguntou? Não. Quantos aqui se converteram? Não. Presta atenção, qual foi a preocupação de Paulo? Está projetado? Isso aí, Atos 19, 2. Paulo chegando ali, nessa cidade, chegou a Éfeso e perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que respondeu-lhes: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo então disse para eles: em que vocês foram batizados? Eles responderam: no batismo de João, o batismo do arrependimento, o batismo das águas. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo 5. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome de Jesus. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo chegou em Éfeso e perguntou: quantas células você tem aqui? É isso que ele perguntou? Qual é o dia do culto de vocês? É isso que ele perguntou? Quantos aqui tem curso teológico? Foi isso que ele perguntou? Não. Ele perguntou: quantos aqui foram batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Eles falaram: Paulo, nem foi nos falado sobre o Espírito Santo.
Paulo falou: então nós vamos começar a igreja agora. Agora vai começar a igreja, porque não existe igreja aqui. Porque não existe manifestação de igreja que não tem poder do Espírito Santo. Fique de pé. Porque a palavra do Senhor diz: e impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo. Ah, meu amado, o que falta? O que falta? Olha aqui, presta atenção. 3 chaves para um ministério, para uma vida frutífera e prazerosa. Céus abertos, diga céus abertos. Ouvir a voz do Pai e o batismo com o Espírito Santo. E Paulo disse: eu dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, até mais do que vocês. Irmãos, o alcance dessa igreja, o alcance dessa obra, será fruto dessas 3 coisas: céus abertos sobre você, ouvir a voz de Deus e o selo do Espírito Santo. Eu quero declarar que não haverão, se já houve até hoje, daqui para frente, não haverá mais nenhuma reunião de célula que não vai ter fogo de Deus. Se houve daqui para trás, daqui para frente não vai ter mais nenhum culto nesse prédio sem a glória e o poder de Deus se manifestando. Se houve daqui para trás, daqui para frente não haverá mais reunião de consolidação sem o poder do fogo do Espírito Santo. Não haverão mais reuniões de discipulado sem o poder do fogo do Espírito Santo. Aonde 2 crentes estiverem reunidos, o poder de Deus será manifestado, a glória de Deus será vista em nome de Jesus. Quero te convidar a fazer algo diferente. Você vai fazer uma dupla aí. Se você estiver com sua esposa, abraça sua esposa. Se estiver com um irmão da sua célula, você vai orar agora por essas 3 marcas do crente na sua vida. Você vai clamar agora: Senhor, eu quero céus abertos. Eu quero céus abertos na minha vida. Senhor,